A cerimônia no quartel estava lotada, com oficiais, cadetes e veteranos sentados em silêncio. Lá no fundo, um homem idoso, de roupas simples e andar lento, assistia tudo encostado em uma parede. Ninguém sabia quem ele era, nem motivo do estar ali, menos até alguns cochicharem, que talvez estivesse perdido. Jovens cadetes chegaram a rir, zombando da calça surrada e da boina desbotada que ele usava. Mas ele não reagiu, não diz nada. Apenas olhava o pátio com um misto de saudade e respeito. Na fileira de autoridades, um general experiente folheava papéis quando levantou os olhos e o viu. E naquele instante, tudo mudou. Se você acredita que honra e respeito não têm idade, inscreva-se no canal. Aqui, cada história esquecida ganha voz outra vez. O general parou de folhear, levantou-se lentamente e olhou firme na direção do velho. Todos ao redor se entreolharam sem entender o que estava acontecendo. Em silêncio, o general desceu os degraus da tribuna e começou a caminhar pelo pátio. O velho permaneceu imóvel, apenas apertando a bengala com uma das mãos. Quando o general chegou perto, fez o inesperado. Bateu continência e disse em voz alta: Senhor, o pátio inteiro ficou em choque, como se o tempo tivesse congelado. Os cadetes que riram antes agora olhavam com vergonha e espanto. Quem era aquele homem que nem fardo usava, mas recebeu continência de um general? A comoção tomou conta da plateia, e um silêncio absoluto se espalhou pelo pátio. O general se virou e disse: Este homem aqui salvou metade do meu pelotão em 1976. Ele me puxou para fora de um campo minado, quando eu não era nada além de um jovem tenente. O velho apenas assentiu, sem querer chamar atenção. Mas agora todos os olhos estavam nele, inclusive os da nova geração, que só conheciam glória de livros. O general então concluiu: Se hoje sou general, é porque este homem decidiu não me deixar morrer. Um dos cadetes deixou cair o queixo. Ali diante de todos, um herói silencioso era finalmente reconhecido. Horas depois da cerimônia, o velho saiu caminhando devagar pelas ruas da cidade. Alguns cadetes o seguiram à distância, curiosos sobre quem ele realmente era. Ele entrou numa velha borracharia, limpou uma cadeira com um pano e sentou para descansar. A placa em cima do balcão dizia o Boracas Roca, desde 1981. Um dos jovens soldados se aproximou timidamente e perguntou: O senhor serviu em qual unidade? O velho respondeu apenas: Fronteira. 3 anos, 4 missões. E muitos que não voltaram. Naquela oficina cheirando a óleo, nascia uma nova curiosidade. Não sobre pneus, mas sobre memória. Aquele homem tinha algo que os livros não ensinavam. O nome dele era Elias Rocha, ex-sargento do exército de campanha. Tinha servido em operações sigilosas nas matas do norte, em emboscadas que ninguém comentava. Durante anos, não contou nada a ninguém, menos nem à esposa nem aos filhos. Vivia uma vida simples, com a honra escondida atrás de graxa e silêncio. Mas quem lutou com ele sabia. Rocha era o tipo de soldado que atravessava fogo por um companheiro. Não fui herói. Só cumpri o que jurei, dizia quando perguntavam sobre seu passado. E por isso mesmo, seu silêncio era mais pesado que medalhas. Ele era feito daquilo que só quem esteve na linha de frente entende. O general Sampaio, após o reencontro, fez questão de visitar Rocha no dia seguinte. Levou uma caixa com insígnias antigas e uma bandeira que carregou por anos. Quero que fique com você. Ela só continuou tremulando porque você me salvou. Rocha sorriu de canto, recusando. Ela pertence aos que ficaram. Não é mesmo? Sentaram-se os dois, lado a lado, sem a necessidade de palavras grandes, e relembraram emboscadas, nomes, vozes que hoje só vivem na memória. Para quem visse de fora, eram apenas 2 velhos tomando café. Mas ali estavam 2 guerreiros que haviam cruzado o inferno juntos. E voltado dias depois, um jornal local quis fazer uma matéria sobre Rocha. Mas ele recusou, com a mesma simplicidade de sempre. Quem precisa saber, já sabe. Não Manchetti. Ainda assim, os cadetes continuavam passando na borracharia. Sentavam-se ao redor e ouviam histórias que nunca estavam em nenhum manual. Ele falava com calma, olhos baixos, voz firme, menos como quem relembra, não por vaidade. Mas pode ver, cada palavra era uma lição sobre lealdade, sacrifício e verdade. E os jovens saíam de lá diferentes do que entravam. Um dos cadetes, chamado Miguel, começou a visitar Rocha com frequência. Trazia café, ajudava a arrumar o balcão e às vezes apenas escutava em silêncio. Rocha dizia: Você não aprende a ser soldado só na caserna. Aprende com quem voltou. E com quem não voltou. Miguel passou a anotar tudo num caderno. Velho, chamando aquilo de o diário do silêncio. Certo dia, perguntou: Por que o senhor nunca quis subir de posto? Rocha respondeu: Porque subir significa ver outros caindo. E eu já vi demais. Essa frase ficou na cabeça de Miguel por muito tempo. Ali,
Ele percebeu que a maior patente é a que se ganha no coração dos outros. O quartel começou a comentar mais sobre Rocha depois da cerimônia. Alguns oficiais mais jovens não o conheciam, e outros duvidavam de seu histórico. Talvez o general só tenha feito um gesto simbólico, sugeriu um tenente arrogante. Mas bastou um coronel mais antigo confirmar a história para calar os céticos. Ele disse: eu estava lá. Vi Rocha sozinho manter uma posição por horas, para que pudéssemos evacuar feridos. Aquele homem é mais soldado que muito comandante com medalha no peito. A fala repercutiu e se espalhou pelos corredores como pólvora. Rocha, mesmo sem saber, começava a virar lenda viva. Um evento especial foi marcado no quartel para homenagear veteranos. Dessa vez, o nome de Elias Rocha estava no topo da lista de convidados. Mas quando o oficial foi convidá-lo pessoalmente, Rocha recusou mais uma vez. Não preciso de palanque. O que eu precisava, eu cumpri lá atrás. Mesmo assim, Miguel insistiu. Eles precisam ouvir o que o senhor tem a dizer. Rocha, depois de um longo silêncio, respondeu: então eu vou. Mas vou falar como sempre falei, olhando no olho. Naquele dia, não foi só um convite aceito. Foi de algo que mudaria o quartel para sempre. O auditório do quartel estava cheio no dia do evento. Cadetes, oficiais, veteranos e familiares aguardavam ansiosos pelas homenagens. Rocha chegou sem alarde, usando a mesma camisa surrada e boina gasta. Miguel o acompanhava carregando um envelope com suas anotações. Quando subiu ao palco, ninguém sabia exatamente o que esperar. Rocha olhou a plateia como quem reconhecia vultos do passado entre os rostos jovens. E então começou a falar, sem microfone, apenas com a voz firme de quem já comandou em silêncio. Não vim aqui contar glórias. Vim lembrar que a farda pesa mais por dentro do que por fora. A plateia permaneceu em absoluto silêncio durante todo o discurso. Rocha não contou detalhes gráficos, nem citou nomes em excesso. Falou de promessas feitas entre irmãos de farda, de olhos que se fechavam e continuavam a marchar na lembrança. Disse: o que você faz depois da guerra diz mais sobre quem você é do que o que fez nela. Um jovem cadete chorou discretamente, enxugando os olhos com a manga da farda. Rocha viu e assentiu. Como sei desces. Está tudo certo sem ti. Ao terminar, desceu calmamente do palco, sem esperar aplausos. Mas o que veio em seguida foi uma salva de palmas de pé. E duro mais de 1 minuto. Após aquele dia, o nome de Elias Rocha virou referência dentro e fora do quartel. Os cadetes começaram a perguntar mais sobre batalhas antigas, soldados esquecidos e valores reais. A biblioteca da base dedicou uma ala aos veteranos não condecorados. Miguel propôs algo ousado: criar um programa chamado Memória em Pé, com visitas mensais de veteranos como Rocha. A alta cúpula inicialmente hesitou, mas o próprio general Sampaio aprovou sem pestanejar. Se quisermos formar soldados de verdade, temos que ensiná-los a respeitar quem berrou antes. Rocha virou o primeiro convidado permanente do projeto. E ali, numa sala simples com cadeiras enfileiradas, ele começou a transformar mentalidades. O canal da base militar passou a gravar os encontros e publicar no YouTube. Em poucos dias, os vídeos com Rocha ultrapassaram 100.000 visualizações. Comentários vinham de ex-militares, filhos de soldados e jovens que nunca tinham conhecido alguém como ele. Rocha assistia às gravações com desconfiança. Nunca pensei que alguém ouviria essas histórias. Miguel respondeu: estão ouvindo, senhor. E mais do que isso, estão aprendendo. Veteranos de outras regiões começaram a aparecer, espontaneamente, para vê-lo. Rocha continuava modesto, mas entendia que seu silêncio agora fazia barulho. Se essas histórias te emocionam e te fazem refletir, inscreva-se no canal. Aqui, cada memória esquecida encontra um ar de honra. A neta de Rocha, Helena, passou a acompanhar as visitas ao quartel. Era enfermeira e nunca soube dos detalhes do passado do avô. Quando ouviu contar sobre a missão em que ficou 72 horas, isolado com um soldado ferido nos ombros, chorou em silêncio. Depois do relato ela disse: vovô, por que nunca contou isso pra gente? E ele respondeu com calma: porque algumas dores não servem para a mesa do jantar, servem para manter a alma em pé. A partir daquele dia, Helena passou a escrever cartas de apoio a outros veteranos esquecidos. A família começou a entender que não era apenas o Rocha deles, era a Rocha do país. E pela primeira vez, o nome dele ganhou sentido fora do sobrenome. Um repórter de uma revista nacional pediu uma entrevista exclusiva. Rocha recusou educadamente, mas indicou Miguel para falar por ele. Na matéria, Miguel descreveu Rocha como o soldado mais honrado que já conheci, e que nunca pediu nada. A reportagem viralizou, e o nome de Rocha foi parar nas redes sociais de oficiais e personalidades. Mesmo assim, ele continuava sua rotina humilde. Oficina de manhã, café no mesmo copo de sempre,
e cadeira na calçada ao entardecer. Tudo isso aí passa, mas o cheiro da graxa não. Ele me lembra que continuo sendo quem sou. A matéria foi chamada de O Herói que Preferiu o Silêncio, e por isso mesmo, foi a que mais comoveu o país naquele mês. O exército resolveu organizar uma cerimônia especial chamada Vozes que Nunca Gritaram. Seria o primeiro evento, voltado exclusivamente para veteranos sem medalhas oficiais. O nome de Rocha foi colocado como patrono da cerimônia. E isso provocou debate entre alguns oficiais mais rígidos. Estamos glorificando quem não subiu de patente? Perguntavam, mas Sampaio respondeu com firmeza. Estamos lembrando quem nos manteve vivos para que subíssemos. Na cerimônia, Rocha foi convidado a sentar na cadeira central. Miguel colocou um broche com a inscrição: Silêncio é coragem de verdade. E, pela primeira vez, Rocha aceitou carregar uma insígnia, não de posto, mas de memória. Rocha começou a inspirar jovens que sequer pensavam em seguir carreira militar. Alguns estudantes passaram a escrever redações sobre ele em escolas cívico-militares. Outros criaram grupos de apoio para veteranos em suas cidades, usando como base os relatos do programa Memória em Pé, até dentro das Forças Armadas. O nome de Rocha passou a ser citado como referência em cursos de formação. Durante um treinamento tático, um instrutor gritou: "Pensa como o Rocha. Calmo, atento e fiel." Os cadetes já sabiam do que se tratava. Rocha, sem saber, virava método, e método vira legado. Um general americano, em visita ao Brasil, quis conhecer Rocha pessoalmente. Ao chegar na oficina, encontrou o velho limpando um filtro de óleo com um pano furado. "O senhor sabe que virou símbolo de uma nova geração?" Pergunta. Rocha deu de ombros. "Se eles aprenderem a proteger primeiro os que estão ao lado, já valeu." O general tirou um broche da lapela e o entregou pessoalmente. Era a insígnia da divisão norte-americana de veteranos silenciosos. Rocha aceitou, guardando no bolso da camisa sem cerimônia. E o americano saiu dali dizendo: "Acabei de conhecer o homem mais completo que já vi." Na semana seguinte, Rocha começou a sentir o peso dos anos. Tosse persistent, dores nas costas e um cansaço que não vinha só do corpo. Miguel sugeriu levá-lo ao hospital militar, mas ele recusou. "Já tive médico demais no mato, com folhas e silêncio. Isso aqui é só tempo me chamando." Mesmo assim, aceitou fazer exames simples, mas por insistência da neta. Enquanto esperava os resultados, continuava contando histórias, agora com voz mais fraca, mas com a mesma firmeza. O quartel se preparava para uma nova homenagem, desta vez definitiva. E Miguel sabia. O fim estava próximo, mas o legado só começava. A última homenagem foi marcada para o Dia Nacional dos Veteranos. Rocha, já mais fraco, foi levado em uma viatura especial, escoltado por 2 fuzileiros. Ao chegar, viu uma multidão no quartel, mas não reconheceu os rostos, menos apenas as posturas. Todos estavam em pé, em silêncio, como ele sempre defendeu. No palco, o general Sampaio segurava um documento: a condecoração póstuma de reconhecimento vitalício. Rocha balançou a cabeça e sorriu. "Se for para honrar os outros junto, eu aceito." Foi aplaudido de pé, não com barulho, mas com reverência. A cerimônia entrou para a história como a mais silenciosa e respeitosa da corporação. Dias depois, o estado de saúde de Rocha se agravou. Passou a maior parte do tempo sentado na oficina, olhando pela janela. Helena lia cartas que chegavam de todo o país. Veteranos, netos de soldados, jovens cadetes. Cada linha carregava gratidão, e frases como: "Por sua causa, meu avô contou sua história." Rocha dizia: "Se meu silêncio serviu para outros falarem, então valeu." Miguel instalou um pequeno gravador para que ele pudesse deixar mensagens. Foram mês de 20 horas de falas calmas, histórias esquecidas, conselhos e despedidas. Essas gravações seriam guardadas como relíquias. Numa manhã fria, Rocha não desceu da cama. Miguel e Helena encontraram-no com um sorriso, leve e as mãos cruzadas sobre o peito. No criado mudo, a boina antiga e o broche internacional que ele recebera, e uma última mensagem escrita à mão: "O silêncio também marcha. Continuem." O exército decretou 3 dias de luto simbólico. Veteranos de todas as regiões vieram prestar honras no velório. A cerimônia teve um único som: o bater compassado de botas sobre o chão. Era o som da tropa caminhando em silêncio. Menos como Rocha gostaria, o caixão de Rocha foi levado por soldados que nunca lutaram com ele, mas o consideravam pai de tropa. Não havia flores sofisticadas, apenas uma bandeira dobrada e a insígnia do Memória em Pé. Durante o cortejo, um grupo de cadetes formou um corredor com os punhos fechados sobre o coração. Sampaio fez a saudação final, com a voz embargada. Marchou sem gritar, lutou sem se mostrar, e venceu
sem esperar medalhas. Após o enterro, o general colocou a própria boina sobre o túmulo de Rocha e disse: agora sim, está com quem merece. Na lápide, uma frase simples: aqui jaz o Senhor do Silêncio. Com o tempo, a oficina virou ponto de visita para veteranos e familiares. Miguel decidiu manter o lugar como era, com as ferramentas, a cadeira e o copo de vidro. Criou o Instituto Elias Rocha para acolhimento de ex-militares em situação de abandono. O lema do projeto foi retirado de uma frase de Rocha: não é o grito que mede o valor de um soldado, é o que ele segura em silêncio. O Instituto ganhou reconhecimento do Ministério da Defesa e passou a receber apoio logístico e voluntários de todo o país. O legado de Rocha continuava reparando o que o tempo tentou quebrar. As gravações deixadas por Rocha foram compiladas por Miguel e Helena. Viraram um documentário chamado O Homem que Marchava em Silêncio, com narração de veteranos. A obra foi exibida em escolas militares e centros de formação. Uma das falas que mais emocionou foi: não deixem que o silêncio de um velho esconda a guerra que ele viveu. O documentário foi premiado internacionalmente por seu impacto. E Manaus, até bases fora do país começaram a exibir as lições de Rocha. Ele se tornou símbolo universal de humildade militar e provou que a maior farda é a que se veste por dentro. Um jovem chamado Lucas escreveu uma carta ao Instituto. Diz que sofria bullying por ser neto de ex-combatentes com sequelas mentais. Após ver o vídeo de Rocha, decidiu entrar para a escola preparatória de cadetes. A carta foi lida em uma das palestras do Instituto. Miguel sorriu e comentou: Rocha ainda está recrutando mesmo de onde está. A história de Lucas virou corte-metragem entre os próprios cadetes e foi chamada de última ordem de um senhor, porque Rocha nunca mandou, apenas inspirou. A cidade onde Rocha viveu renomeou a principal praça. Praça Elias Rocha, menos o Senhor do Silêncio. No centro, uma escultura de bronze mostra Rocha de perfil, com a boina na mão, olhando para um grupo de jovens. Não há pose heróica, apenas serenidade e dignidade. Ao redor da praça, placas com frases de suas falas gravadas. Ali, famílias passeiam e crianças aprendem a diferença entre fama e respeito. E todo ano, no dia de sua morte, a cidade faz 1 minuto de silêncio às 18 horas, porque foi nesse horário que o velho silencioso partiu. Miguel, já com cabelos brancos, assumiu a direção do instituto. Continuava indo à oficina toda semana, como forma de manter o ritual. Levava flores, sentava na cadeira de Rocha e conversava com o vazio como se ele ainda estivesse ali. Certa vez, uma criança perguntou: quem era esse homem? Miguel respondeu com os olhos marejados. Era alguém que não gritava para o mundo ouvir, mas o mundo ouvia mesmo assim. E ao fundo, uma tropa passava marchando com cadência. Ides era a nova geração, seguindo os passos de um homem que ensinou a andar sem fazer barulho. Hoje, Rocha não está mais entre nós menos, mas seu nome está em cada continência sincera. Está no gesto de cada soldado que ajuda o outro antes de pensar em si. Está nas histórias que agora são contadas com orgulho, não com vergonha. Ele não quis reconhecimento, mas acabou reconhecido por uma nação inteira. Sua história ensinou que a verdadeira guerra é manter a dignidade intacta, e que a paz mais difícil é aquela que se constrói por dentro. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal. Aqui, damos voz aos heróis que nunca pediram microfone, menos apenas respeito.